Esta lenda que agora falaremos é conhecida em todo o Brasil, e muitos falam sobre o espírito de alguém que recebeu uma maldição pelo fato de ter cometido um pecado imperdoável. Vocês já ouviram falar sobre a lenda do corpo seco? Então, o corpo seco é uma lenda do folclore brasileiro, que fala de um defunto amaldiçoado a vagar pela terra depois de ser rejeitado por Deus e pelo diabo. Também conhecido como unhudo ou raquítico galopante, é descrito como um cadáver ressequido que é expulso da terra como punição por pecado excepcionalmente grave. A tradição popular diz que o corpo seco é o espírito de alguém que recebeu uma maldição pelo fato de ter cometido um pecado imperdoável em vida. Ao contar a lenda, os antigos tinham a intenção de alertar para o que aconteceria com um filho que maltratasse os pais, ou o inverso. O mesmo acontecia com qualquer pessoa que maltratasse um padre, pois, conforme era transmitido, os padres tinham que ser muito respeitados por todos. Assim como se falava no aspecto seco do corpo de um pecador depois de morto, também se falava no oposto, uma vez que o corpo das pessoas que tinham sido muito boas em vida mantinha-se completamente conservado, o que causava espanto nas pessoas, que chegavam até a dizer que tais pessoas, para terem seus corpos conservados após a morte, deveriam ser santos. A lenda é conhecida no Brasil todo, mas principalmente em Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e no Nordeste do Brasil, mas com algumas diferenças. No Paraná, por exemplo, o corpo seco é o espírito de um homem que não cumpriu uma promessa feita a Nossa Senhora Aparecida. A história do corpo seco é normalmente contada assim. Quando o homem comete um pecado que não tem nenhuma hipótese de ser perdoado, depois que morre, o seu espírito não é aceito por Deus e nem pelo diabo. A própria terra rejeita esse corpo, como se tivesse nojo daquele pecador. Assim, seu corpo seco, só em pele e osso, sai do local onde está enterrado e fica vagando durante a noite. Em São Paulo, uma das versões que circula do corpo seco diz que a criatura bebe sangue das vítimas. E dizem que quem é mordido também vira um corpo seco. Conta a história que havia entre os 7 filhos de uma rica família do interior um rapaz boêmio e irascível que brigava na rua e trazia desordem para casa. Chegou mesmo ao absurdo de montar sua própria mãe à sela do seu cavalo. Na sua libertinagem, contraiu uma doença desconhecida naquela época, que o consumiu paulatinamente. O rapaz ficou trancado em casa, definhou, emagreceu, depois veio a depressão. E, a despeito da medicina, continuou a piorar, pois ninguém encontrava algo para tratar aquele mal. Desencarnou muito abatido e muito magro, tanto que na cidade passaram a chamá-lo de corpo seco. Ficou em tal estado que a família construiu uma casa isolada, a que somente a mãe tinha acesso, para mantê-lo lá. E aqui há 2 versões para o que lhe aconteceu. Uns dizem que pelo pecado de serviciar a mãe, nem Deus e nem o diabo o aceitaram após a morte. Ficou então preso neste plano, com o corpo seco e frágil que tinha. Outros dizem que nunca houve enterro para o homem e que ele ainda vive na casa. De noite, quando todos dormem, ele sai pelos subúrbios para passear. Dizem que arrependeu-se do tratamento que deu à mãe, por isso persegue crianças danadas. Também caça bêbados ou briguentos desgarrados pelas ruas da noite. Vivo ou morto-vivo, as 2 versões concordam que o corpo seco tem hábitos noturnos
assim como tinha em vida. Um pouco desta lenda que é contada no Paraná. Bom, dizem que em Coimbra, município do estado do Paraná, a população conhece a lenda do corpo seco com origem na década de 50. Segundo os habitantes de Coimbra, Corpo Seco era um homem que tinha prometido ir a pé à cidade de Aparecida do Norte se ficasse rico. O homem, no entanto, um imigrante alemão conhecido como Erwin Schneider, enriqueceu. Ele fundou a fazenda Ubatuba, que chegou a ser uma das maiores produtoras de café da região. E, como prometido, foi à cidade de Aparecida do Norte, mas ele foi de avião em vez de ir a pé. Em outra versão, o homem teria morrido durante a viagem. Hoje, segundo os populares, no local onde o homem foi enterrado, os caminhoneiros que passam são surpreendidos com alguém batendo na janela, pedindo carona para ir até Aparecida do Norte. Mas quando chegam ao local onde o corpo seco teve o acidente, o homem que tinha pedido carona simplesmente desaparece do caminhão. Como a alma do defunto não foi aceita no céu e no inferno, e a terra rejeitou devorar o corpo, o morto retorna ao plano dos vivos, e na condição de nem vivo e nem morto, ele vai aterrorizando os viventes que passarem por ele. Como não é morto, o seu corpo não apodrece, mas como não é vivo, também não é alimentado. Portanto, o corpo seco literalmente tem o corpo ressecado, com apenas os ossos e o couro. O corpo seco ainda tem unhas e cabelos enormes, pois não param de crescer jamais. Essa característica fez com que ele ficasse conhecido também como unhudo em algumas regiões, porque o corpo seco foi amaldiçoado. Bom, o corpo seco foi amaldiçoado por conta de tantas maldades que cometeu em vida. A lenda tradicional conta que ele torturou e assassinou a própria mãe. Entretanto, variações regionais da narrativa apontam que o corpo seco foi um homem conhecido por cometer inúmeras maldades contra familiares e desconhecidos. Outras variações apontam-no como aquele que fez uma promessa para Deus e não cumpriu. Mas o que o corpo seco faz? O corpo seco é de fato um ser amaldiçoado, mas sua única ação, segundo as lendas, é aterrorizar aqueles que o enxergam. Uma variação da lenda relata-o como bradador. Outra narrativa folclórica sobre uma alma penada que vaga pelas madrugadas, invadindo propriedades de pessoas e emitindo sons assustadores. Muitas pessoas que acreditam em lendas e são supersticiosas têm medo de caminhar em estradas desertas do interior, pois acham que podem ser atacadas por esta assombração. Muitos pais e avós, moradores destas regiões, também contam esta lenda para as crianças para provocar medo e evitar que elas saiam sozinhas por regiões desconhecidas. Mas você sabia? Na versão de algumas regiões, o corpo seco é dito como um ser que vive nas árvores, sugando a seiva para tentar se alimentar, deixando as árvores secas por onde passa. Essa versão é bem interessante, né? Apesar das diferenças de região para região, as lendas transmitidas oralmente pelas gerações servem como ensinamento. Através da sensação do medo de fazer coisas erradas, tal como desrespeitar as pessoas ou não cumprir as suas promessas, a ideia era inibir certos comportamentos. Boa noite. E agora, conte para mim, você já conhecia a lenda do corpo seco? Vamos interagir um pouquinho. Como você acha que a maldição do corpo seco poderia ter um fim? Como se poderia quebrar essa maldição? Deixe nos comentários sua opinião.
Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.